Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje estudar a lição 11 da Escola Bíblica Dominical da Revista dos Adultos. Essa lição será ministrada no dia 15 de setembro de 2024, Dia Nacional da Escola Dominical. A humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu é o título da lição. Texto áureo. E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Ester capítulo 6, versículo 11. Verdade prática. Deus abate e exalta a quem Ele quer. Se humilhados, devemos glorificá-lo. Se exaltados, a glória continua sendo dele. Leitura diária. Na segunda, Amã foi dormir com tudo planejado, enquanto o rei Assuero perdeu o sono. Na terça, Deus estava agindo poderosamente, fazendo tudo cooperar para o bem. Na quarta, presumir-se digno de honra reflete a soberba e o orgulho. Na quinta, honrar os que são dignos de honra agrada a Deus. Sexta, a síndrome de imperador de Amã revela o egocentrismo mascarado no ser humano. E no sábado, no lugar de receber consolo, Amã recebe uma palavra aterradora que o deixou amedrontado. Então aqui nós temos a leitura diária, de segunda a sábado. Na sexta-feira aqui fala a síndrome de imperador. É a leitura de hoje, né? Ester capítulo 6, versículos 7 a 9. A síndrome de imperador de Amã revela o egocentrismo mascarado no ser humano. A lição, no item 3, vai abordar sobre a síndrome do imperador. Mas eu fiz uma pesquisa aqui para a gente jogar luz sobre o assunto e depois a gente vai ler o comentário da lição abordando sobre esse assunto. E aí vai ficar fácil entender lá, porque esse comentário aqui vai ser reforçado lá no comentário da revista. Síndrome do imperador. Termo que se tornou popular pelos profissionais da área da saúde, principalmente psicólogos e pediatras, para elucidar os comportamentos de mando, birras e agressividade de algumas crianças, que submetem os pais aos seus caprichos, tornando-se verdadeiros imperadores mirins. Aquela criança birrenta, agressiva, que quer impor a sua vontade ao pai, aos pais. Essa atitude é denominada síndrome do imperador ou síndrome de imperador. Leitura bíblica em classe, Ester, capítulo 6, versículos 1 a 14. O texto bíblico diz assim: Naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, dois eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: Que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? E os jovens do rei, seus servos, disseram: Coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: Quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcassem a Mardoqueu na forca que lhe tinha preparado. E os jovens do rei lhe disseram: Eis que Amã está no pátio.
E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei: quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga a veste real de que o rei se costuma vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça, e entregue-se a veste e o cavalo à mão de um de seus príncipes do rei, de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou-o diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Porém Amã se retirou correndo à sua casa, angustiado e coberta a cabeça. E contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes, certamente, cairás perante ele. Estando eles ainda falando com ele, chegaram os eunucos do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que Ester preparara. Plano de aula. Introdução. A lição desta semana demarca dois fatos importantes no livro de Ester: a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. Esses fatos passam pela divina providência que, a partir do sono fugido do rei, fez com que o rei se lembrasse de honrar a Mardoqueu, devido sua boa ação no passado. A lição também traça a personalidade doentia de Amã, que achava ele mesmo ser digno de honra do rei. Assim, a lição de hoje nos lembra a respeito da humildade, uma virtude que agrada a Deus. Objetivos da lição. O objetivo do item 1. Identificar a ação de Deus no fato de o rei lembrar da boa ação de Mardoqueu. Deus que estava no controle, né? Porque ele fez com que fosse lido o episódio que narrava o livramento que ele teve por causa de Mardoqueu, que Mardoqueu tinha falado a respeito de um plano para tirar a vida do rei. Item 2. Descrever como Amã foi chamado para honrar Mardoqueu. E no item 3, né, o objetivo é traçar o perfil da síndrome de imperador. Vai falar um pouco mais a respeito dessa síndrome. Motivação. Amã era rico e tinha poder para comprar seu respeito diante dos outros. Sua intensa busca pelo poder o transformou num homem obsessivo. Essa é uma importante imagem para nos alertar a respeito do cuidado que devemos ter
com a popularidade, a fama, para não sermos levados a atos imorais. Não podemos, lançar mão de atitudes desonestas, de trapaças, de mentiras, para a gente conseguir uma posição, para a gente conseguir ser honrado. Não devemos fazer esses atos imorais. Aquilo que a gente for honrado, for reconhecido, tem que ser pelo nosso mérito, pelo nosso esforço, pela nossa dedicação, pela nossa honestidade, atitudes que agradam a Deus. Amém? Amã era um homem rico, ambicioso, comprava a reputação com o dinheiro e o poder que tinha, tramava contra pessoas que ele não gostava ou entrassem em seu caminho. Mardoqueu, um homem que descobriu a conspiração para assassinar o rei, agia com lealdade para com o rei, cuidou de sua prima e, quando foi honrado pelo rei, voltou para o mesmo lugar de antes. Esses dois perfis podem revelar traços da nossa personalidade. Que o Altíssimo nos auxilie a escolher sempre o caminho que honre e exalte a Deus. Aqui é o contraditório, Amã, ambicioso, que comprava a reputação com dinheiro, queria fama, queria reconhecimento, e do outro lado tinha Mardoqueu, ou Mordecai, dependendo da sua tradução. E ele já era uma pessoa que ficava mais discreto e tinha uma atitude mais correta, e Deus se agradava dele. Então nós vemos aqui dois antagônicos, dois contrapontos, uma oposição às atitudes de Amã, atitudes erradas, e a atitude de Mardoqueu, atitudes certas. E ambas as atitudes podem estar presentes no nosso modo de viver. Então a gente tem que pedir a Deus para que Ele nos ajude a escolher sempre o caminho que honre e exalte a Ele. Aplicação. Conclusão da lição. Aplicação. A presente lição nos ensina que Deus tem trabalhado pacientemente e até mesmo em silêncio em favor do seu povo. A palavra de Deus nos ensina que os acontecimentos em nossa vida não são meras coincidências, mas a ação soberana de Deus no curso de nossa vida. Agora vamos iniciar a revista do aluno. Comentário. Palavras-chave. Palavras-chave. Tá bom, irmãos? Não é palavras-chaves, não. Só a primeira que está no plural. Palavras-chave. Humilhação e honra. Introdução. Na lição anterior, Esther recebe Assuero e Amã para um banquete. Em vez de falar seu pedido, ela pede ao rei que compareça a outro banquete no dia seguinte, também junto com Amã. Naquela noite, fatos novos aconteceriam em Suzã, alterando totalmente o cenário da história. Deus sabe o que estará nos jornais de amanhã. Item 1. O rei se lembra da boa ação de Mardoqueu. 1.1. Uma noite decisiva. Dois cenários distintos. Enquanto Assuero foi para seu aposento, Amã saiu exultante do banquete oferecido por Esther. Afinal, não apenas o rei, mas também a rainha estaria lhe prestando honras. Mas seu júbilo logo se converteu em fúria. Na saída do palácio, viu o judeu Mardoqueu, que nem se moveu diante de sua presença. Amã conteve sua ira, mas precisava desabafar. Foi para casa e chamou seus amigos e sua mulher, Zeres, para falar de sua frustração. A riqueza e a elevada posição do reino não o satisfaziam enquanto visse
Mardoqueu assentado à porta do rei. Amã não podia nem mesmo esperar pelo dia da pretendida matança geral dos judeus. O ódio lhe consumia. Aconselhado pela mulher e pelos amigos, decidiu pedir ao rei que enforcasse Mardoqueu no dia seguinte. Amã foi dormir com tudo planejado, mas Assuero perdeu o sono. 1.2 Forca ou honra? Enquanto Mardoqueu dormia, duas pessoas planejavam seu futuro. Amã lhe preparou uma forca, Assuero um dia de honra. O que iria prevalecer? Queiramos ou não, o que outras pessoas pensam e fazem pode produzir consequências em nossa vida. Por isso, nossos relacionamentos interpessoais devem estar pautados no temor a Deus. Dar a cada um o que é devido é um dos meios de não nos deixar enganar pelo individualismo. Um estilo de vida antibíblico, segundo o qual o indivíduo é capaz de se realizar sozinho, independente das pessoas que o cercam. A chamada autossuficiência. A ética cristã, contudo, nos ensina quanto são essenciais os relacionamentos humanos e como Deus trabalha através deles. O Novo Testamento possui inúmeros versículos com a expressão uns aos outros. Coisas boas e ruins podem nos alcançar, vindas de pessoas que nos cercam. Quando tememos a Deus, Ele intercepta o mal e faz com que a bênção nos alcance. A maldição não atinge a quem Deus abençoa. Deus é o nosso escudo, é a nossa proteção. Ele intercepta o mal e faz com que a bênção nos alcance. Precisamos estar debaixo do esconderijo do Altíssimo, ter uma vida com Deus. E aqui fala sobre os relacionamentos humanos, né? Que a gente possa procurar ter bons relacionamentos corretos e sabendo que existe a influência na nossa vida, quer seja no trabalho, na escola, na faculdade, na família, no condomínio, no bairro, no clube, onde você estiver, você tem relacionamentos com pessoas e é bom que sejam bons relacionamentos baseados no amor, né? Baseados na sinceridade, na honestidade e também aquela questão de você conviver com aquelas pessoas que vivem, que são confiáveis, né? Pessoas que você sabe que tem boa conduta e você fazer o bem para elas, elas fazer o bem para você. Porque a gente vive e convive com as pessoas e no dia a dia a gente depende delas para muitas coisas e elas também dependem de nós. Então é importante que tenha um convívio baseado no respeito, na sinceridade, na ajuda, né? na colaboração, onde todos tenham boa vontade com todos. Essa é que é a vontade de Deus. Agora, infelizmente, em ambientes que tem assim uma questão de concorrência, de cargos, às vezes pessoas tomam atitudes para prejudicar a outra. Então é preciso estar sempre vigilante em relação a isso, né? Cada ambiente vai ditar um procedimento seu de acordo com esse ambiente, né? Se for um ambiente assim que tem essas características, né, empresariais, de competição, de liderança, e aí você tem pessoas que são submetidas a você e você é submetido a outras pessoas. Então, essa questão de cargo, a pessoa às vezes quer prejudicar o colega de trabalho para poder ter o sucesso. Então, tudo isso a gente tem que ver o relacionamento humano em cada situação, em cada grupo social que a gente está. Sempre pedindo a sabedoria de Deus
e sempre fazendo as coisas corretas diante de Deus. 5 anos depois, já haviam se passado cerca de 5 anos de quando Mardoqueu revelou a conspiração contra Assuero. Tudo ficou aparentemente esquecido. Naquela noite, contudo, o Deus que tem poder sobre todas as coisas, incluindo a fisiologia humana, tirou o sono do rei. Sem dormir, Assuero ordenou que trouxessem e lessem perante ele o livro de registro dos fatos importantes do reino. Certamente não eram poucos os relatos. Só Assuero já estava há cerca de 13 anos no trono. A providência divina fez com que fosse lido exatamente o trecho que falava do feito de Mardoqueu, que pôs fim à conspiração contra o rei. Assim a palavra de Deus declara: e sabendo que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Romanos capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sinopse 1, ou seja, o resumo do item 1. Numa noite em que o sono fugiu do rei, Deus o fez lembrar da boa ação de Mardoqueu. Item 2. Amã é chamado para honrar Mardoqueu. Um ato de justiça. Quando ouviu a leitura da crônica, Assuero perguntou aos seus servos que honra e recompensa Mardoqueu havia recebido. Coisa nenhuma se lhe fez, responderam. A maneira direta como se referiu ao nome de Mardoqueu demonstra que Assuero o conhecia bem. Logo se interessou em recompensá-lo, mas ainda não sabia como. Perguntou então quem estava no pátio exterior do palácio. Era Amã, que buscava uma oportunidade para pedir ao rei que enforcassem Mardoqueu, na forca que tinha preparado perto de sua casa. O inimigo seria o definidor da bênção. Número 2. Presunção e autoconfiança. Amã entrou em êxtase. A proposta do rei, que pensava ser para ele, o levou a esquecer Mardoqueu e a forca que havia preparado. Amã precisava de afagos em seu ego para sobreviver. Um quadro realmente doentio. Presumir-se digno de honra é uma das manifestações de soberba e orgulho. Esse terrível sentimento, nutrido originalmente por Lúcifer, foi instilado na mente de Eva e é lançado constantemente nos corações humanos. Devemos sempre preferir a humildade de Cristo, que nos livra de ambições egoístas e nos faz considerar os outros superiores a nós mesmos. Esse texto aqui que fala da humildade de Cristo está em Filipenses, capítulo 2, versículos 3 a 8, que ele não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a figura de servo, assumindo a forma de servo e sendo reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, sendo obediente até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao todo nome se dobre todo joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Para que toda língua confesse, todo joelho se dobre, né? Todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus se humilhou, sendo obediente até a morte e morte de cruz, mas Deus o exaltou. Continuando a leitura, devemos ser alimentados diariamente pela alegria do Senhor e não condicionar nossas emoções ao sabor do momento. O devido lugar da honra.
Que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Era a pergunta do rei. Esther 6, capítulo 6, versículo 6. Amã sugeriu que este homem fosse vestido com veste real, montasse o cavalo do rei, recebesse a coroa real e fosse conduzido por um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, quer dizer, uma pessoa muito importante no reino, estaria puxando aquele cavalo, com uma proclamação pública: assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. O rei acatou imediatamente a sugestão. Amã só não imaginava que o honrado seria Mardoqueu e que ele seria o puxador do cavalo. Isso o deixou ainda mais enfurecido e muito envergonhado. Devemos nos alegrar quando alguém é honrado. Incomodar-se com isso pode ser expressão de orgulho. Honrar os que são dignos de honra agrada a Deus e não deve ser confundido com bajulação. Bajular uma pessoa é uma coisa. Agora, você honrar essa pessoa, porque a honra ela está relacionada com o reconhecimento. Se a pessoa fez, né, em qualquer área que seja, se a pessoa fez, tem que ser reconhecido, ela deve ser reconhecida, deve ser honrada, não é verdade? Contudo, é preciso considerar sempre que honra não se exige, se recebe com humildade. Aqui está também uma boa reflexão. A gente não devemos querer honra, mas se ela vier, que venha com humildade, receba com humildade. Mesmo com toda a honra recebida, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Uma honra efêmera pode nos levar a esquecer nosso lugar e nos deixar ao vento. É preciso manter os pés no chão. Uma honra efêmera é uma honra passageira, né? Se eu não me engano, essa palavra efêmera do grego, ela tá relacionada com remera. Remera é dia. O que é o dia? Eu estou gravando esse vídeo agora à noite. O dia passa. O dia é efêmero. Ele chegou e passou. É algo que passa. Algo que passa rápido. Você começa de manhãzinha, logo já está de tarde, depois está de noite. O dia passa, então é efêmero. Assim como o dia que vem, passa e vai embora. Então, assim, uma honra efêmera, uma coisa que passa rapidamente, né? Uma coisa que não tem substância, que não tem duração, né? Uma honra efêmera pode nos levar a esquecer nosso lugar e nos deixar ao vento. É preciso manter os pés no chão, ser humilde para receber a honra, né? Sinopse 2, ou seja, o resumo do item 2. O rei chama Amã para honrar Mardoqueu. Agora eu vou ler um comentário que está na revista do professor. Se você tiver a revista do aluno, você não tem esse comentário. A providência divina por trás da história. Sem poder dormir, o rei decidiu rever a história do seu reino, e seus servos leram para ele sobre as boas obras de Mardoqueu. Esse é o livro das crônicas do reino, né? Na Bíblia mesmo nós temos também o livro de crônicas, né? Primeiro Crônicas, segundo Crônicas. É o livro das crônicas dos reis de Israel. Então esse rei aqui, nesse reino aqui, ele também tinha, na Babilônia ali, né, no Império Medo-Persa, eles tinham também esses registros das crônicas dos reis lá. Então, voltando. Sem poder dormir, o rei decidiu rever a história do seu reino, e seus servos leram para ele sobre as boas obras de Mardoqueu.
Isso parece coincidência, mas Deus está sempre trabalhando. Deus também tem trabalhado em silêncio e pacientemente em sua vida. Os acontecimentos que concorrem para o bem não são mera coincidência, são resultado do soberano controle de Deus sobre o curso de nossa vida. Deus é um Deus de planejamento. Ele tem planos. Ele pensa o que vai fazer. As coisas não vão acontecendo aleatoriamente. Mardoqueu havia descoberto uma conspiração para assassinar o rei Assuero. Ele agiu com lealdade e salvou a vida do monarca. Embora suas boas obras estivessem registradas nos livros históricos, Mardoqueu não havia sido recompensado. Mas Deus estava guardando a recompensa dele para o momento certo. Assim como Amã estava prestes a enforcar Mardoqueu injustamente, o rei estava disposto a recompensá-lo publicamente. Embora Deus tenha prometido recompensar nossas boas obras, algumas vezes pensamos que a recompensa está muito distante. Seja paciente, Deus nos dará no momento mais adequado. Devemos fazer o bem, devemos fazer o certo, devemos fazer o bem. E a própria palavra de Deus diz, no Novo Testamento, se alguém pode fazer o bem e não faz, nisso está pecando. E Paulo disse que se a gente fizer o bem, a gente vai colher o bem no seu tempo, ou seja, não é imediatamente. Agora, a gente não tem que fazer o bem porque a gente vai colher o bem. A gente tem que fazer o bem porque é obrigação nossa fazer o bem. Mas se você fizer o bem, você vai colher o bem. Não fazer o bem por interesse, mas fazer o bem porque você quer agradar a Deus, porque você quer produzir fruto do Espírito Santo e agradar a Deus e honrar o Senhor Jesus. Não é verdade? Então você faz bem assim. Mas um dia esse bem volta para você, de uma forma ou de outra. Esse bem volta para você. Mas não fazer o bem por interesse. O único interesse que você deve ter na hora que você for fazer o bem para alguém, de qualquer natureza que seja, uma ajuda, ou financeiramente, ou materialmente, ou de qualquer forma que seja o bem que você for fazer, que seja com interesse, sim, de agradar a Deus. Amém? Item 3. A síndrome de imperador. A soberba de Amã. Agora aqui que vai falar sobre as crianças. Quando fez sua sugestão ao rei, imaginando que a honra seria para ele, Amã revelou ter a síndrome de imperador, ou síndrome do imperador, síndrome de imperador. Ele queria roupa de rei, cavalo de rei, coroa de rei. Atualmente tem sido identificada em crianças e adolescentes a síndrome do imperador. São egocêntricos, crianças egocêntricas, reinam dentro e fora de casa, ditam as regras e exigem o que querem. Sem correção, os filhos podem crescer como Amã, cheio de soberba e presunção. É o que nós falamos aqui, está dentro do que nós trouxemos, pesquisamos, vamos falar de novo. Síndrome do imperador. Termo que se tornou popular pelos profissionais da área da saúde, principalmente por psicólogos e psiquiatras, psicólogos e pediatras, para elucidar os comportamentos de mando, birras e agressividade de algumas crianças que submetem os pais aos seus caprichos, tornando-se verdadeiros imperadores mirins. Isso aqui foi uma breve pesquisa que eu fiz na internet para poder enriquecer o comentário. E aqui está falando, atualmente tem sido identificada em crianças e adolescentes a síndrome do imperador. São egocêntricos, reinam dentro e fora de casa, ditam as regras e exigem o que querem. Sem correção, os filhos podem crescer como um Amã, cheios de soberba e presunção.
Deus quer nos dar famílias saudáveis. Nosso papel é exercer um amor responsável, dedicar tempo de qualidade e viver em constante vigilância e oração. Item 3.2, um mau prenúncio. Amã chegou em casa arrasado e contou para a mulher e os amigos o que lhe havia acontecido. Que frustração! E se esperava uma palavra de consolo, não foi o que recebeu. Ouviu uma sentença aterradora. Se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes, certamente cairás perante ele. Esther 6,13. Me fez lembrar aqui aquele versículo que Jesus disse, né? As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Se você é da igreja do Senhor Jesus, lavado e remido pelo sangue de Jesus, tem Jesus como seu único Senhor e suficiente Salvador, certamente cairás perante você, certamente cairá perante você todo levante do inimigo. Amém? Porque Deus é quem nos guarda. Jesus disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. A promessa da palavra de Deus, aquele que é de Deus, o maligno não o toca. Pedro disse que nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Quem é povo de propriedade exclusiva de Deus? Quem é da igreja do Senhor Jesus? O maligno não o toca. Percebeu? Olha só o que diz aqui. Se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus. Por quê? Porque havia uma promessa, porque já era conhecido os grandes livramentos que Deus tinha dado para os judeus. Já se era conhecido o Deus dos judeus. O Deus dos judeus era conhecido entre as nações, por causa das grandezas que ele fez. Vamos ler aqui de novo. Então, Amã ouviu uma sentença aterradora. Se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás perante ele. A porta do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Estou fazendo um paralelo aqui, irmãos. Por quê? Porque são palavras proferidas, palavras de vitória. Palavras proferidas, palavras de vitória para aquele que permanece debaixo do esconderijo do Altíssimo. O Altíssimo é a nossa morada, amém? Devemos habitar debaixo das asas do Altíssimo. Continuando, a declaração da mulher e dos amigos de Amã pode indicar, numa mensagem você tem que falar que é possível que eles conhecessem. Não pode falar que eles conheciam, né? Lembra da exegese, você colocar coisa que o texto não traz? Mas aqui pode indicar. A declaração da mulher e dos amigos de Amã pode indicar que conheciam a história dos judeus. Um povo que já havia sobrevivido a muitos sofrimentos e ameaças. Era um mau prenúncio para Amã. O resumo do item 3, a sinopse 3. A soberba de Amã revelou a síndrome de imperador, que pode danificar traços da personalidade. Por isso que devemos colocar nossas vidas diante de Deus, pedindo que o Espírito Santo nos conduza nos nossos procedimentos, amém? E se nós estivermos cheios do Espírito Santo, nós vamos produzir o fruto do Espírito Santo. Ele vai nos ensinar a ter o melhor comportamento, as melhores palavras. Amã. As pessoas mais arrogantes são com frequência as que precisam medir seu próprio valor pelo poder ou influência que pensam ter sobre outras pessoas. Esse texto é do professor, tá? Amã era um líder extremamente arrogante. Ele reconhecia o rei
como seu superior, mas não podia aceitar qualquer outro como igual. Quando um homem, Mardoqueu, recusou-se a curvar-se em submissão a ele, Amã quis destruí-lo. Ele foi consumido pelo ódio a Mardoqueu. O coração dele já estava cheio de ódio racial por todo o povo judeu, devido ao prolongado atrito entre os judeus e os ancestrais de Amã, os amalequitas. Vamos lembrar esse relacionamento dos judeus com os amalequitas? O povo estava atravessando o deserto, os amalequitas criaram caso com o povo, não tinha razão para de ser. Aí eles entraram em guerra com o povo de Israel. Aí Josué estava lutando, né? E quando Moisés levantava os braços, o povo de Israel prevalecia na batalha. Quando Moisés cansava e abaixava os braços, o povo de Israel começava a perder a batalha. Então Arão e Hur perceberam isso. Então eles mantinham os braços de Moisés, cada um do lado, mantinham os braços de Moisés levantados. E aí o Josué, na peleja, venceu os amalequitas, né? E é interessante essa questão de Arão e Hur terem levantado o braço de Moisés, porque isso traz uma mensagem muito bonita. Só vou jogar uma luz aqui, um flash nela. A importância da liderança estar bem assessorada. A liderança de uma igreja, de um trabalho, precisa de uma equipe, precisa estar bem assessorado. Arão e Hur ali mantiveram o braço de Moisés levantados. Se você ficar com o braço levantado muito tempo, se seu braço começa a doer, você não consegue mais manter o braço em pé. Então Arão mantinha um braço e Hur mantinha o outro braço. E assim Moisés ele ficava com o braço levantado e Israel prevalecia na batalha. Então é interessante, né? O auxílio da liderança. O importante é a liderança ter um bom auxílio, pessoas que apoiem de verdade. E aí depois o que aconteceu? Deus falou para Moisés: olha Moisés, eu vou eliminar os amalequitas da face da terra. Isso foi na época de Moisés. Aí teve lá depois Josué, a vida de Josué, que eles viveram mais de 40 anos depois que entraram na Terra Prometida. Aí depois teve os 330, 350 anos, mais ou menos, o período dos juízes. Mais de 350 anos depois, no período da monarquia com o rei Saul, Deus decidiu que ia exterminar. Aquela palavra que ele falou com Moisés: eu vou eliminar os amalequitas da terra, ele ia cumprir quase 400 anos depois. Aí as pessoas pensam que Deus esquece, mas não. Quase 400 anos depois ele ia cumprir aquela palavra. Então ele ordenou que Saul destruísse os amalequitas, que matasse tudo e todos. O que Saul fez? Trouxe o rei vivo, trouxe os animais para poder sacrificar. Samuel perguntou: o que você fez, Saul? A Saul disse: o rei está aqui, talvez quisesse humilhar o rei, mas não era para fazer isso. O rei está aqui, os bois estão aqui para eu sacrificar. Samuel disse: melhor é obedecer do que sacrificar. O que Deus falou? Deus ordenou que era para matar todo mundo lá, não era para trazer ninguém para cá. Aí Samuel pegou a espada, matou o rei, e dali para frente Saul começou a perder o seu reino, porque ele não fez o que Deus tinha determinado. Até que depois Davi veio ser o rei, não é? Mas então a história, então é aqui que esse comentário está aqui, vinculado a essa leitura aqui. O coração dele já estava cheio do ódio racial por todo o povo judeu, devido ao prolongado atrito entre os judeus e os ancestrais de Amã, os amalequitas, é aquilo que nós falamos. Aqui que Saul não matou, né? Não matou o rei, levou os bois para o sacrifício, e lá atrás, na época de Moisés e Josué. Então, isso aí passou o período dos juízes todo, mais de 330 anos.
Então, quase 400 anos depois, Deus ia eliminar os amalequitas, como ele tinha falado com Moisés. Então, esse é o foco, esse é o contexto do relacionamento entre os judeus e os amalequitas. A dedicação de Mardoqueu a Deus e sua recusa em dar honras a qualquer pessoa humana desafiou a religião egoísta de Amã. Este via os judeus como uma ameaça a seu poder e decidiu matar a todos. Deus estava preparando a queda de Amã e a proteção do seu povo, muito antes deste homem assumir o poder durante o reinado de Assuero. Ester, uma judia, tornou-se rainha e Mardoqueu demonstrou lealdade ao denunciar uma conspiração para assassinar Assuero, deixando o rei em dívida para com ele. Amã não foi apenas impedido de matar Mardoqueu, como também teve que sofrer a humilhação de vê-lo ser honrado publicamente. Após algumas horas, Amã morreu na forca que ele havia construído para Mardoqueu, e seu plano de extermínio dos judeus foi frustrado. Em contraste com Ester, que arriscou tudo por Deus e venceu, Amã arriscou tudo para alcançar seu propósito maligno e perdeu. Esse aqui também foi um texto lido da revista dos professores. Se você tem revista do aluno, você não tem esse texto. Dois comentários aqui. Primeiro é o seguinte. Esse texto aqui, que Amã morreu na forca que ele havia construído para Mardoqueu, se você quiser abrir sua Bíblia, em Salmos, versículo 57, Salmos não tem capítulo. Salmos 57, versículo 6. Salmos 57, versículo 6. A parte B do versículo. Salmos 57, 6. A parte B do versículo. Abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. É o salmista falando que os inimigos dele cavaram covas diante dele. Mas eles mesmos que cavaram a cova diante do salmista, eles mesmos que caíram nela. Foi o que aconteceu com Amã. Amã preparou uma forca para Mardoqueu, mas quem foi enforcado naquela forca foi Amã. E a outra coisa é a questão do plano de extermínio dos judeus. Foi frustrado. Havia uma promessa, né? Deus ele fez uma promessa com Abraão, com a descendência de Abraão. E dentro de toda essa aliança que Deus fez com Abraão, o pano de fundo, a ideia era que o Salvador viria dos judeus, né? Jesus disse, a salvação vem dos judeus. E o diabo, assim, como que anteviu, ele percebeu isso. Então, qual que era a ideia dele? Eu vou exterminar a linhagem dos judeus, aí eu acabo também com a possibilidade de vir o Salvador, porque a salvação vem dos judeus, mas só que os planos de Deus não são frustrados, amém? E Jesus veio, nascido de mulher, na plenitude do tempo, e morreu na cruz por nós para nos salvar. Amém? Por isso precisamos ter Jesus em nossas vidas como nosso único Senhor e suficiente Salvador. Conclusão. Quanta coisa mudou em Suzã em menos de 24 horas. Nosso Deus é grande e poderoso. Perdemos muito tempo com discussões e debates, e às vezes fazendo o que Ele não nos ordenou fazer, no afã de resolver nossos problemas. O segredo é confiar no Senhor e viver com humildade, fazendo a sua vontade. Ele permanece no controle e sempre age no momento certo. Agora vamos para 5 perguntas. Revisando o conteúdo.
Quais os dois cenários distintos na noite que antecedeu ao segundo banquete oferecido por Ester? Dois cenários distintos. Enquanto Assuero foi para o seu aposento, Amã saiu exultante do banquete oferecido por Ester. Afinal, não apenas o rei, mas também a rainha estaria lhe prestando honras. Número 2. O que levou o rei a decidir honrar Mardoqueu? Quando ouviu a leitura da crônica, Assuero perguntou aos seus servos que honra e recompensa Mardoqueu havia recebido. Coisa nenhuma se lhe fez, responderam. Logo se interessou em recompensá-lo. Logo se interessou em recompensá-lo, mas ainda não sabia como. Pergunta número 3. O que Amã presumiu diante da pergunta do rei e o que isso revela de seu caráter? Amã entrou com êxtase. A proposta do rei, que pensava ser para ele, o levou a esquecer Mardoqueu e a forca que havia preparado. Amã precisava de afagos em seu ego para sobreviver, um quadro realmente doentio. Presumir-se digno de honra é uma das manifestações de soberba e orgulho. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Amém? A soberba, o orgulho, a presunção, a autoconfiança, a autossuficiência, Deus ele não se agrada disso. Deus ele se agrada da pessoa que depende dele, né? Nós dependemos de Deus e Deus nos dá independência para agir. Deus nos dá independência para agir, mas nós temos a dependência de Deus. Amém? Deus nos dá independência e nos capacita, mas nós sempre temos a consciência de que nós dependemos de Deus. É aquela palavra, né, quando Deus mandou Moisés ir lá para falar com o faraó, para tirar o povo de Israel do Egito. Moisés disse, olha, eu vou, mas a tua presença vai comigo. Porque, Senhor Deus, se a tua presença não for comigo, eu não vou. Amém? Por quê? Porque a presença é por causa da presença de Deus. Nós temos dependência da presença de Deus. Essa mensagem é muito profunda. A nossa dependência de Deus não limita as nossas ações. E Deus nos capacita, dá dons para cada um, e funções e missões, e vamos fazendo, vamos executando, mas sempre na dependência de Deus. Temos independência, mas na dependência de Deus. E tudo que a gente faz é para a glória dele, porque sem ele nada podemos fazer. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Vocês vão fazer muitas coisas, coisas maiores do que eu fiz, vocês farão, disse Jesus. Vocês farão coisas maiores do que eu fiz, mas sem mim nada podeis fazer. Entendeu? Podemos fazer, mas sem Jesus não podemos fazer. Então, uma pessoa que tem uma atitude de soberba e de orgulho, nessa atitude não vai caber a dependência de Deus. Número 4. O que Mardoqueu fez após ser honrado pelo rei? O que aprendemos com isso? Mardoqueu voltou para a porta do rei. Quer dizer, onde ele estava, ele voltou com toda humildade, né? Ele foi honrado e voltou depois para o cantinho dele. Uma honra efêmera pode nos levar a esquecer nosso lugar e nos deixar ao vento. É preciso manter os pés no chão. Efêmero, né? É aquilo que eu falei para os irmãos. Eu acho que essa palavra efêmera, ela está relacionada com remera, né? Do grego. E isso remera é dia. Então, o dia é passageiro. O dia ele passa rapidinho. É uma coisa efêmera, é uma coisa que passa rápido. Então, é uma honra rápida, uma coisa que no instantinho todo mundo esquece. E essa honra efêmera pode fazer a gente achar que a gente é grande coisa, mas a lição nos aconselha. É preciso manter os pés no chão. Amém? Com toda humildade.
E se você for honrado, por tabela, projeta essa honra para Deus, porque Ele é que te exaltou. Então Ele que fez, né? Porque Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Se você está sendo honrado por uma coisa que você fez, é porque é com Jesus que você fez, não é? Então a honra é dele. 5. O que é a síndrome do imperador? Atualmente tem sido identificado em crianças e adolescentes. A síndrome do imperador. São egocêntricos. Ego é o eu, né? O ego do grego. Ego, eu, cêntrico é o centro. Egocêntrico, o eu é o centro. A pessoa, ela pensa só nela. O contrário do altruísmo, né? O altruísmo é outro, é o outro. Você preocupa com o outro. Aqui você está preocupando com você. O egocentrismo, eu preocupo comigo. No altruísmo, eu preocupo com o próximo. Então, esses adolescentes são egocêntricos, reinam dentro e fora de casa, ditam as regras e exigem o que querem. Então, essa aí é a síndrome do imperador, né? Então, precisa ter um acompanhamento e corrigir essas crianças, não é? Assim, irmãos, nós terminamos mais uma lição. Compartilhe com irmãos e amigos e com todos aqueles que gostam de estudar a palavra de Deus. Desejo que Deus te abençoe ricamente em nome do Senhor Jesus Cristo.